Sinalizou que não conseguiu entrar. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. 35 alunos. Ah, e agora, como que é o nome do jovem? Ô, professor, Opa! aquela que nós estávamos estudando agora tem a escala fixa e a escala de nônio também, né? Isso é o que nós vamos ver agora. Agora nós vamos ver o paquímetro. Isso mesmo. Tá. Mas era só para vocês entenderem essa escala fixa que é as réguas, né? Só nós retomar essa parte de régua graduado. Agora nós vamos ingressar. Vocês já têm, digamos, esse conhecimento prévio, fica mais fácil vocês entenderem o paquímetro. Beleza. Ó, putz, cara, quem é que tem o número de celular 9906-1869? O Será que Vanderlei. o Vanderlei? Isso, acho que é. Será que ele conseguiu ingressar? Ele falou aqui, mandou uma mensagem que não estava conseguindo. Aqui seria necessária a visualização, pessoal. Só o áudio vai ficar complicado vocês entenderem. Mas vamos nessa, vamos tocar o barco. Ah, então, a parte do sistema inglês. Deixa eu pegar aqui. Olha só, dá para nós trabalharmos dessa forma aqui com o livro de vocês. Vamos trabalhar aqui com o livro de vocês, vai ficar mais fácil o entendimento, pessoal. Então aqui, pessoal, nós estamos com o paquímetro universal aqui, o quadrimensional, onde nós temos tudo que vocês aprenderam agora, galera. Olha só, na escala de cima do paquímetro, quando se deparar com esse instrumento, vai ter duas escalas. Em cima sempre vai estar ali, muitas vezes, né? Sempre, talvez eu falar sempre, professor, mas eu tenho lá na empresa que o sistema inglês é embaixo e o sistema métrico é em cima. Não tem problema, você vai inverter o sistema aqui e o nônio. O nônio métrico vai estar em cima e o inglês vai estar embaixo, mesma situação, tá? Mas geralmente vocês vão se deparar com o sistema aqui, principalmente no Brasil, o sistema métrico embaixo e o sistema inglês em cima. Então percebo, é uma régua com duas graduações, em milímetros e aqui em polegada em cima, tá? Então olha só, pessoal, cada tracinho aqui do sistema métrico, aqui na escala fixa, que foi aquela retomada que nós tivemos ali no início da aula, vale 1 milímetro também. Só que nós vamos ter que tomar como base o zero aqui desse cursor. Mas antes disso, vamos conhecer rapidamente aqui as partes do instrumento. Então, orelha fixa, 2, orelha móvel. Então, move-se esse cursor. Ó, tem aqui um impulsor, que é o 12, com o dedão. Enfim, ó, esse que é o grande problema, vocês já vão ter a noção. Com o dedão você vai segurar esse instrumento e vai deslocar. Ele é um cursor móvel, vai se deslocar sobre essa escala graduada, tá? O 3 seria o nono ou vernier em polegada. O quarto seria uma trava, para você travar uma dimensão. O 5 é o cursor. O 6 é a escala fixa em polegada, então perceba que é a escala fixa em polegada. O 7 é o bico fixo, aqui o bico móvel está junto com o cursor, então ele desloca movimentando sobre essa régua fixa, aqui essa escala fixa. O 8 é o encosto fixo, o 9 o encosto móvel, o 10 o bico móvel, o 11 seria o nono do sistema métrico, ou vernier, o 12 o impulsor, o 13 a escala fixa em milímetros e o 14 a haste de profundidade. Então nós temos 4 situações aqui que nós podemos coletar de leitura, pessoal. Leitura de medidas internas, leitura de medidas externas, aqui profundidade de rebaixos ou de furos, e aqui nós temos aqui uma outra opção aqui atrás, levando em consideração essa face aqui do instrumento e a face do cursor móvel, tá? Então aqui nós temos essa condição.
Um pouquinho. Olha só, pessoal. Você abrindo o instrumento, nós temos aqui o bico móvel, o bico fixo e aqui o bico móvel. Então, abre-se, você vai coletar a dimensão dessa engrenagem aqui, dessa roda dentada, externamente. Olha só, aqui, o que o técnico está coletando com a leitura? Interna, nós temos um rebaixo interno aqui, com um diâmetro interno, com uma dimensão X. Então, pode ser feita dessa forma, com as orelhas aqui do instrumento. Então, nós temos a orelha fixa e a orelha móvel. Então, para você inserir dentro de um orifício, você vai diminuir e depois voltar à sua posição até tocar as orelhas aqui na face do objeto onde vocês deverão coletar a leitura. Olha só, aqui o que o técnico está fazendo? Ele está medindo a altura desse canal. Ó, tem um canal aqui e ele está com o impulsor, ele pressionou para baixo, a haste de profundidade tocou nessa superfície e aqui está o encosto do paquímetro. Então o paquímetro está tocando aqui na superfície mais alta e aqui essa face da, da haste de profundidade tocando na superfície mais baixa. Então percebam. Aqui também, olha só, ele está medindo um ressalto, pessoal, onde ele colocou a face do paquímetro aqui na mesa de desempenho e aqui que está o cursor móvel também tem uma face aqui atrás, onde vai dar a leitura correta. Então a face aqui na superfície mais baixa e aqui a face do cursor móvel aqui atrás na superfície mais alta. Então, por isso que ele é chamado de quadridimensional. São 4 dimensões, 4 possibilidades de coleta de leitura: externas, internas, rebaixos e ressaltos. Tá? Então, nós conseguimos trabalhar com essas 4 dimensões. Olha só. Dimensões internas, aqui ressaltos, dimensões externas e aqui rebaixos. Então, nós conseguimos coletar 4 possibilidades de coletar a mesma leitura. Pô, professor, mas se essa dimensão é igual a essa? É. Essa dimensão aqui é igual a essa aqui? É. E essa dimensão aqui seria igual a essa, dessa face até essa face aqui atrás? É. Então, 4 dimensões vão manter iguaizinhas, pessoal. Os tipos de paquímetros são, olha só, de relógio, temos o paquímetro digital, tá? São usados para medir grandes quantidades de peças, então, no controle da qualidade, onde tem umas pessoas que não conseguem muitas vezes interpretar ou tem dificuldade de interpretar o relógio, o paquímetro quadridimensional, universal, então utilizam um paquímetro digital. Então, tá lá numa linha de produção, tem uma operadora lá que fica coletando lá só para fins do controle da qualidade. Então, a medida tem que ter uma variação entre 9 milímetros e 11 milímetros. Se tiver nesse intervalo, vai para frente. Se tiver com 8 milímetros, rebaixa, tipo, descarta. Tá? Se tiver com 15 milímetros, tira da linha de produção, tem que deixar com 9 a 11 milímetros. Tá? Então, muitas vezes é utilizado para medir grandes quantidades de peça e também no controle da qualidade. Paquímetro de profundidade, olha só, específico para medir profundidades de ressaltos. Então, aqui encosta na superfície externa e abaixa essa haste essa régua graduada, onde vai ser coletada a leitura do instrumento. Paquímetro duplo. Ó, instrumento presente em empresas de usinagem e ferramentarias, onde são fabricadas engrenagens, pois é indicado para medição de dentes de engrenagem, assim como os micrômetros também. Paquímetros de bico articulado. Então, tem um monte de tipos específicos de paquímetros, pessoal, cada um com sua finalidade. Olha só, como que faz agora a leitura? Esse aqui que vai nos interessar, pessoal. Tá? Então, a resolução, nós sempre vamos ter que saber o que é a resolução do instrumento. Então, para utilizarmos corretamente o paquímetro, é necessário que saibamos calcular a sua resolução. Então, a resolução do instrumento é a menor unidade da escala fixa dividida
pelo número de divisões do nônio. Então, a menor unidade da escala fixa dividido pelo número de divisões do nônio. Então, no nosso caso, a nossa escala fixa que nós tínhamos ali aprendemos na primeira aula, quanto que vale o primeiro tracinho da escala graduada, da régua graduada? 1 milímetro, certo? Então, 1 milímetro, se o nono tiver 10 divisões, logo a sua resolução vai ser de 1/10 de milímetro. Agora é o seguinte, se o nono tiver com 20 divisões, nós vamos sempre ter esse 1 milímetro. Então, a menor unidade da escala fixa é 1 milímetro, é de 1 em 1 milímetro para o sistema métrico. Então, 1 dividido por 20 divisões, nós vamos ter a resolução de 5 centésimos de milímetro. A sua precisão. Tá? E aqui, se o nono tiver 50 divisões, pessoal, 1 dividido por 50, nós vamos ter 2 centésimos de milímetros. Ó, 1/10, uma casa após a vírgula. Duas casas após a vírgula, centésimos. Ainda aqui, mantém os centésimos. 2 casas após a vírgula. Então, qual desses três é o mais preciso, pessoal? Você conseguiria ter uma maior exatidão na coleta da leitura? O A, o B ou o C? Vamos lá, pessoal. Qual seria o mais preciso que você vai conseguir coletar a dimensão mais exata possível? A C, professor. A C, perfeito. Então, é a C. Quanto menor aqui os centésimos, maior vai ser a precisão e exatidão do instrumento. Então, vamos perceber a seguinte situação, pessoal. Nós temos que levar em consideração sempre o zero do nônio. Agora, deixa eu abrir aqui. Só um detalhe, eu acho que vai facilitar o entendimento. Olha só. O zero do nônio é esse cara aqui, ó. Essa face seria inicialmente aqui o zero do nônio. Tá? Então, aqui para nossa régua graduada. Para o paquímetro, eu já vou abrir um... Deixa eu só mostrar aqui para vocês. E depois a gente retoma ali com o simulador. Então, se cada tracinho aqui do nosso paquímetro, aqui, ou da escala fixa do instrumento, equivale a 1 milímetro, olha só, então nós temos 60 milímetros, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 milímetros aqui, certo? Mas ainda tem mais tracinhos aqui antes de chegar ao zero aqui do nosso nônio. Tá? Então, o nosso nônio aqui seria 20 divisões. Então, 1 milímetro aqui da escala fixa dividido por 20, nós vamos ter uma resolução de 0,05 centésimos de milímetro. Então, percebamos aqui, ó, 5 centésimos, 0,5 centésimos aqui na nossa régua do nônio aqui, do cursor móvel, pessoal. 5 centésimos, com mais 5 vai ser 10, com mais 5, 15, com mais 5, 20, com mais 5 centésimos, 25, com mais 5, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 60, 65 centésimos aqui no nosso nônio, tá? Mas voltando aqui na nossa escala fixa, então nós deveremos sempre coletar o que nós vamos ter os inteiros de milímetros na escala fixa antes do zero do nônio. Então, 70, 71, 72, 73 milímetros. Ó, não passou de 74 milímetros. Então, nós temos logo como inteiro 73 milímetros na escala fixa. Mas o traço, nós temos 20 traços aqui, galera, no instrumento. Mas apenas um traço vai coincidir com algum traço da escala fixa. E no nosso caso, aqui nessa leitura, foi o traço de 65. Tá? Então, nós teríamos essa leitura de 73 milímetros, 65 centésimos de milímetro. Agora percebam aqui nesse outro instrumento, pessoal, para vocês entenderem da onde está saindo essas informações. Nós temos aqui, vamos só fazer a resolução aqui do nosso
nosso nônio aqui do instrumento. Percebam que nós vamos ter 10, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Então, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 divisões. Então, no nono nós temos 50 divisões. Olha só, 1 milímetro da escala fixa dividido por 50 divisões. Então, cada tracinho do nono, cada tracinho aqui vai valer 2 centésimos aqui nessa escala de baixo, pessoal. Vocês não podem confundir essa escala de baixo aqui do nono com a escala fixa. Aqui sempre vai ser fixa. Então, o que nós temos antes do zero do nono aqui na escala fixa? A escala fixa é essa aqui. Então, 60 milímetros, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 milímetros. Olha só, 68 milímetros nós temos antes do zero do nono. Então, nós teremos 68 milímetros inteiros. Agora, mas passou um pouquinho do 68. Qual foi esse pouco? Nós vamos ver qual traço desses 50 traços aqui do nônio, apenas um vai estar coincidindo com algum traço da escala fixa. Então, no nosso caso aqui, foi esse traço aqui, onde equivale a 32 centésimos de milímetro. Então, se cada tracinho aqui do nosso nônio vale 2 centésimos, nós vamos ter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 centésimos. Então, logo a dimensão será 68 milímetros da escala fixa, 32 centésimos do nônio. Então, aumentamos mais ainda a resolução, a precisão numa coleta de leitura. Tá? Com a escala, com a régua fixa, ou com a trena, ou com o metro padrão, nós não vamos conseguir essa dimensão. Então, esse aqui é um instrumento de precisão. Pô, professor, mas existem instrumentos mais precisos que o paquímetro? Existem, pessoal. Que é o caso do micrômetro. Tá? Então, vamos entender aqui. Primeiro o sistema, depois a gente volta para o polegada fracionário. Vamos entender aqui o sistema do paquímetro em milímetros. Olha só, meus caros. Aqui nós temos a nossa régua fixa aqui em cima e aqui o nosso nônio. Tá? O que nós temos que levar em consideração? O zero, quantos milímetros inteiros nós temos antes desse zero do nônio aqui. Então, esse tracinho aqui é o zero do nônio. Olha só, vamos só fazer resolução para vocês entenderem do que nós estamos falando. Aqui nós temos o nônio com 20 divisões. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 divisões. Qual que é a menor unidade aqui da nossa escala fixa? É 1 milímetro, é de 1 em 1 milímetro a nossa escala fixa. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 milímetros, 6, 7, 8, 9, 10 milímetros, mas a menor unidade da escala fixa é 1 milímetro. Então, 1 milímetro dividido por 20 divisões, nós vamos ter uma resolução desse instrumento de 0,05 centésimos de milímetro. Então, como nós vamos fazer para fazer a coleta da leitura do instrumento do nônio? Primeiro, saber quantos milímetros inteiros nós temos antes do zero do nônio. Ó, nós temos zero do nônio. Quantos milímetros inteiros nós temos antes desse zero aqui do nônio? No nosso caso aqui, me ajudem. 3. 3 milímetros, olha só. 0, 1, 2, 3. Nós temos 3 milímetros antes do zero do nônio. Antes desse traço aqui que identifica o zero do nônio. Então, 3 milímetros, vírgula. Olha só, no sistema métrico é vírgula, não é ponto, pessoal. Agora nós temos que saber, como nós já identificamos que a resolução desse instrumento é 5 centésimos de milímetro, então cada tracinho aqui do nosso nônio equivale a 5 centésimos de milímetro. Então, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 centésimos de milímetro. Então, a nossa leitura para esse instrumento, para a abertura do instrumento, seria 3,35 centésimos de milímetro. Então, aumentou mais a precisão do instrumento em comparação com a nossa régua graduada que nós vimos no início da aula, né? Então, esse instrumento é um instrumento de precisão utilizado na mecânica de precisão, pessoal. Tá? Vamos lá para outro. Olha só.
E esse aqui vai ser Professor, cabeludo. Hã? mas e o paquímetro digital, ele é mais preciso? Cara, ele é utilizado para aquela situação lá de controle da qualidade. Geralmente os técnicos, os torneiros, os fresadores não gostam de utilizar pela variação que ocorre muitas vezes nele. Então utilizam o paquímetro quadridimensional e o digital utiliza-se. Ele seria mais preciso, com certeza. Ele consegue trabalhar até em 1 milésimo de milímetro, mas varia demais, não traz uma confiabilidade muitas vezes ao operador. Então é preferível utilizar o quadridimensional e quando quer uma leitura mais precisa, utiliza o micrômetro. Então o paquímetro, em função dessa variação aí da leitura, ele é utilizado apenas muitas vezes apenas para o controle da qualidade. Eu tenho um digital, até eu vou lá buscar ele lá para mostrar para vocês, hein, tá? Mas vamos finalizar aqui esse raciocínio, que depois eu pego lá para demonstrar para vocês um que eu comprei da China. Beleza? Pessoal, cara, quem é que vai me falar qual que é a medida que está dando nesse instrumento? Então, olha só. 0,2. Quanto? 0,2. Não. Ó, nós temos a escala fixa e a escala do nônio. Vamos lá, 1 minuto aí para vocês me falarem qual que é a medida, a dimensão que foi dada nesse instrumento, que está sendo dada nesse instrumento. Nós temos aqui, ó. 0,05. Boa, 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 boa. É isso aí, quem falou tá de parabéns, acertou. Essa circunferência vermelha aqui é que está dando a coincidência dos traços. Olha, nós temos 20 traços aqui do nônio, mas apenas esse traço aqui coincidiu com a escala fixa. Ó. Percebo que esse cara aqui não coincidiu, esse cara não coincidiu, esse não coincidiu, nenhum dos demais coincidiram, apenas esse jovenzinho aqui. Então, se nós temos a seguinte situação, olha a precisão desse instrumento em comparação com a régua graduada, que jamais nós conseguiríamos coletar essa leitura. Tá? O primeiro passo é coletar os inteiros de milímetros antes do zero do nônio. O zero do nônio, nós temos como referência esse traço. Ele não passou do primeiro traço da escala fixa, que é a menor unidade, que é 1 milímetro, pessoal. Então, nós só temos aqui 0,05 milímetros, ou seja, 5 centésimos de milímetro no instrumento. Então tá medindo ali uma lâmina de... Não, tá louco, é uma medida muito pequena, pessoal. É 1 milímetro, digamos, aqui, no nosso caso, dividido em 20 partes. E a primeira parte dessas 20 aqui é os 5 centésimos de milímetro. Então, quem falou tá do parênteses, 0,05 centésimos de milímetro. Perfeito. Essa leitura aqui, pessoal, vamos lá. Zero vírgula 65. Não. 0,7. 70, exatamente. Olha só, pessoal. Perfeito, seria 7 décimos, né? Mas como nós estamos trabalhando com duas casas após a vírgula, nós vamos trabalhar com os centésimos. Então, 0,05 são duas casas. Então, aqui nós vamos acrescentar uma casa a mais. Então, 70. Então, 7, nós vamos colocar 65, 70, não 65, 7, tá? Então, se é de 5 em 5, nós temos os 70 centésimos, tá? Mas é 1 milímetro, 70 centésimos. Perfeito. 1,70. Muito bom, pessoal. Aqui, olha só, não passou da menor unidade da escala fixa o nosso cursor, então nós não temos 1 milímetro ainda. Nós apenas temos 5, 10, 15 centésimos de milímetros. Mas para escrever 15 centésimos de milímetros, nós vamos ter que pôr 0,15. 15 centésimos de milímetros, duas casas após a vírgula, é centesimal. Se fosse uma casa após a vírgula, decimal. E 3 casas após a vírgula é milesimal.
Opa, agora complicou. Agora complicou aí, pessoal. Mas estava muito fácil, muito bonitinho, né? Agora eu quero ver vocês me informarem qual que é a medida que está dando nesse instrumento. Quatro vírgula 35? Não, Não? não. Eu falei que... 46,35? Opa, agora acertaram. Hein? Muito bom. Percebe, pessoal? Olha só onde é que está o zero do nono. Não está sendo visualizado o que tem aqui para trás, né? Para a esquerda. Mas como é de 1 em 1 milímetros, nós vamos ter, então, 40, 50, 60, 70, 80, 90 milímetros aqui na escala fixa. Então, olha só, passou do 4, 44, 45, 46. Olha só, esse tracinho aqui são os entre de 5 em 5, né? São os 5 em 5 em milímetros. Então, 50, 55, 60, 65 inteiros de milímetros. Então, É que tinha antes esse do 5 nós temos o detalhe. 4. 44, 45, 46 milímetros. Então, olha só, o zero do nono está antes do 46 inteiros de milímetros. Foi esse traço aqui do 35 coincidiu, então 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Esse traço apenas coincidiu. Nós vamos ter a resolução centesimal. Então, 46 milímetros, 35. Show de bola. Parabéns aí para quem acertou. Ai, ai. E essa aí, pessoal. Vamos tomar mais essa leitura aí, daí vamos tocar o barco. Qual que é essa leitura? Noventa e 95,05. Opa! 98,5. Quem dá mais aí? 96,05. 96,5. 96,5 centésimos de milímetros. 96,05. Isso aí, pessoal. Olha só. Antes do 10 que nós temos o 9. Então, 90, 95. Ó, o zero do nono passou desse traço aqui. 95, 96. Nós vamos ter 96 inteiros de milímetros, 0,05. Pessoal, olha só, conforme eu falei para vocês, 5 centésimos é uma dimensão extremamente pequena. Mas mesmo assim, ela é grosseira para um ajuste de rolamento. Então, se tem um mecânico ou um torneiro mecânico que está fazendo um ajuste de rolamento num eixo ou numa caixa lá para onde é que vai ser alojado esse rolamento, essa medida aqui, os 5 centésimos de milímetro, é muito grosseira. Então, muitas vezes vai ter que ser... Alguém está com o áudio aberto e tem um cachorro latindo aí, pessoal. Então, vai ser muito grosseiras. Na mecânica de precisão, utiliza-se muitas vezes milésimos de milímetros ou reduzir-se para fazer um ajuste onde é que o rolamento vai ser inserido no eixo e ele não vai ficar folgado. Ele vai ter que ter uma interferência, muitas vezes, para ficar preso ali. Muitas vezes, 1 centésimo de milímetro a 2 centésimos seria o ideal. O 5 acaba travando, o rolamento começa a travar, vai danificar o rolamento e vai diminuir a vida útil. Então, ainda, por mais que seja uma medida muito pequena, é uma medida grosseira em determinadas situações da mecânica. Tá? E imagine fazer um ajuste com uma régua ali, cara. Não existe. Então, por isso que vocês têm esse conhecimento e que vai dar embasamento para as demais unidades curriculares. Pessoal, acho que ficou claro isso aqui, tudo certo, esse instrumento aqui em milímetro, o paquímetro. O que vocês dizem? Alguém ficou com dúvida aí, pessoal? Podem, professor, não entendi. Vamos retomar aí, que isso aqui é de fundamental importância para a vida agora
como futuros técnicos vocês. Professor, Opa, então a medida ali, você tem que somar o risco que bater com o de cima, né, para trás, para pegar a medida. exatamente. Ó, nós temos que tomar como base isso aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Boa pergunta. Vamos ver aqui. Onde é que eu tenho um instrumento aqui para mostrar para você? Olha só. Esse cara aqui é um paquímetro, onde o zero, olha só, o bico móvel aqui, ele é móvel, né? Aqui nosso cursor do nônio. O zero coincidindo com o zero aqui não está totalmente fechado. Obviamente, quando vocês querem medir alguma superfície externa, que vai ser aqui onde é que está o cursor do mouse, vocês vão ter que abrir mais e depois fechar para ver qual que é a medida, né? Se vocês querem medir um orifício, uma dimensão interna, vocês vão fechar e depois abrir até tocar nas faces da peça onde é que você quer coletar a leitura. Então, olha só, vamos retomar o raciocínio aqui. Nós estávamos trabalhando com o relógio mais usual, o relógio não, o paquímetro mais usual, que era o de 5 centésimos de milímetros. Mas tem esse aqui que eu mostrei para vocês. Deixa eu ver se tem um outro de 5 em 5. Não, esse aqui é o de relógio. Infelizmente eu não vou ter aqui. Mas aqui eu acho que vai ficar claro e é o entendimento. Então, olha só, pessoal. Aqui nós temos 50 divisões e não mais 20, conforme nós vimos aqui. Aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 divisões do nônio. O nônio aqui nós vamos ter 50 divisão. Então, qual que é o cálculo de resolução? A menor unidade da escala fixa, que é essa aqui, olha só, ela não se move, ela é fixa. Então, a menor unidade da escala fixa é 1 milímetro, olha só, 0, 1 milímetro. 2, 3, 4, 5 é de 1 em 1 milímetro. Então, 1 dividido por 50 divisões, que está esse nônio, essa parte móvel aqui de baixo, nós vamos ter uma resolução de 2 centésimos de milímetro cada tracinho do nônio. A escala fixa vai manter sempre 1 em 1 milímetro. O nônio, a resolução dele, a precisão dele, é de 2 em 2 centésimos de milímetros, segundo esse nônio aqui, que tem 50 divisões. 1 dividido por 50, 2 centésimos de milímetros. Então, vamos fazer a seguinte situação. Nós temos que coletar sempre o que tem antes desse primeiro traço de referência do nônio. Esse aqui que vai ser o nosso carro-chefe para nós iniciarmos a leitura. Então, se eu posicionar aqui, ó, esse traço aqui do zero, antes passou do 1 aqui, ó, passou do 1. Então, se ele passou do 1 centímetro ou 10 milímetros, que é o nosso caso aqui, então, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milímetros. O zero passou, então nós já temos 10 inteiros de milímetros. Só que passou ainda mais. Como o nônio é dividido em 50 divisões, apenas uma divisão vai coincidir. Olha só, no nosso caso seria essa divisão aqui, ó, que coincidiu, 58. Então, claro que é um... Onde é que tá? 58. Seria esse traço aqui, é um simulador, né, pessoal? Então não dá para nós termos uma confiabilidade aqui na coincidência entre os traços. Mas no nosso caso seria esse tracinho aqui que coincidiu, se fosse um instrumento real. Tá? Então 10 milímetros e apenas esse traço aqui, ó, os demais percebo que nenhum traço coincide com algum traço da escala fixa. Nenhum traço do nônio vai coincidir com a escala fixa. Apenas esse cara aqui, que é o mais coincidente. Então nós teríamos, nesse caso, 10 milímetros inteiros e esse traço aqui, 0,58 centésimos. Por que 58? Porque cada traço aqui vale 2 centésimos. É de 2 em 2. Então 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, assim sucessivamente. Então, coincidiu esse traço aqui. Então, 10 milímetros antes do zero do nônio. Ó, nós temos 10 milímetros na escala fixa e 58 centésimos de milímetros no nônio. Olha só, vamos pegar aqui essa medida aqui. 60... Olha só, o que nós temos antes desse zero do nônio?
Se é de 1 em 1 milímetro, então 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63 milímetros inteiros. Ó, 63 milímetros inteiros antes do zero do nônio. Ó, se coincidiu o zero do nônio certinho aqui, seria 63, olha só. Por quê? Se é totalmente fechado o zero do nônio coincidido com o zero da escala fixa, é zero. Se o zero coincidiu com esse traço aqui da escala fixa, vai ser 63. Perceberam? Olha só, tem 50 divisões caso eu comece a deslocar mais o instrumento, o cursor móvel para a direita. Você consegue perceber aqui, pessoal, que o zero do nono coincidiu com o traço da escala fixa? S63, aqui onde é que está o cursor do meu mouse? O zero do nônio coincidiu com esse traço aqui. E esse traço, desse ponto aqui que é zero, vai ter 63 milímetros a abertura do instrumento. Ah, mas se passou mais um pouquinho. Pô, mas nós temos aqui uma resolução. Qual que foi esse pouquinho? Então foi esse traço aqui, ó. 10, 20, 22, 24, 26, 28. Esse traço aqui que coincidiu. Então nós temos 63 milímetros inteiros, 0,28 centésimos de milímetros. Então 63,28 centésimos. Ficou claro? Não? Sim? Talvez? Podemos passar de fase, meus caros? Ah, sim. Vamos fazer o seguinte. Nós trabalhamos aqui com a resolução de 5 centésimos. Vamos colocar aqui o de 2 centésimos, para vocês entenderem. Aquele instrumento que eu mostrei ali para vocês é esse mesmo cara aqui, só que ele só tá a régua fixa, a escala fixa aqui do instrumento, e a escala centesimal aqui do nônio. Agora percebam, esse nônio aqui nós temos 50 divisões. Então, 1 milímetro da escala fixa dividido por 50, nós vamos ter uma resolução de 0,02 centésimos de milímetro. Me ajudem aí. Então, qual que é a resolução, qual que é a medida para esse instrumento, conforme está mostrado aí na tela de vocês? Me digam aí, por favor. Zero vírgula 018? Tá, mas a medida inteira, por favor. Medida inteira é 3. Como? Quatro vírgula 18. Ó, pessoal, primeiro nós sempre temos que coletar o que nós temos, os inteiros de milímetros antes do zero do nônio. Então, no nosso caso aqui, esse aqui é o 5, olha só, metade é 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só, nós temos, tá omitindo um tracinho lá. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Na verdade, não está omitindo, não. 1, 2, 3, 4 milímetros. Olha só, nós temos 4 milímetros inteiros antes do zero do nônio. E passou esse pouco aqui, ó. Se vocês perceberam, passou um pouquinho aqui. Então, nós conseguimos saber qual que foi esse pouco que passou. Então, levando a primeira medida, já levamos em consideração. Então, nós temos 4 milímetros inteiros. Vírgula, mais 10, 12, 14, 16, 18 centésimos. Então, a nossa leitura será de 4,18. Isso aí. Ele aumentou mais a precisão, pessoal, do instrumento com a resolução de 5 centésimos. Então, esse cara aqui, esse instrumento, ele é mais preciso que o paquímetro com 20 divisões do nônio.
Mas o com 20 divisões do nônio, ele é mais usual que esse cara aqui ainda, né? Então, utiliza-se muito aquele de 20 divisões, com a resolução de 5 centésimos de milímetros, mas quando quer uma maior precisão, daí recorre-se ao micrômetro. Olha só, pessoal, então, o que tem que vocês têm que sair como conhecimento hoje desse instrumento, desse paquímetro sistema métrico, é essa situação. Primeiro, coletar o que nós temos antes do zero do nônio. Quantos milímetros inteiros nós temos antes do zero do nônio aqui no nosso caso? Então, 2 milímetros inteiros. Então, já vai ter, tenho 2 milímetros inteiros. E mais quanto? Vírgula. Vocês vão ver qual traço do nônio coincide com algum traço da escala fixa. Na nossa condição aqui. Ó, isso aqui, vocês esquecem essa medida agora. Vocês não vão colocar 37. Esquece isso aqui. Não tem mais 37. Agora é do nônio. Foi o traço do nônio que coincidiu. Então, foi o traço de número 70 aqui. 70 centésimos. Então, 2,70. Tá? Conforme eu falei antes, pessoal. Vocês vão assim, 2,7. Bom, nós estamos trabalhando agora com centésimos de milímetro. É uma medida já de maior precisão. Então, sempre coloque 70 centésimos. Claro, seria 2,7, né? Mas 7 décimos. Mas vamos trabalhar com centésimos, 70 centésimos. Aqui também, pessoal, 3,48. Futuramente, quando vocês pegarem o instrumento na mão, ou até mesmo vocês se depararem com o instrumento na indústria, até mesmo na empresa que vocês estão trabalhando atualmente, mas vocês não mexiam, agora vocês vão começar a entender como funciona esse instrumento. Então, aqui 3,14. Olha só. E essa medida aqui, pessoal? Ó, nós temos 114,82. Aqui também nós temos 116,66. E essa medida aqui para nós finalizarmos, pessoal. Vocês vão meditar aí. Qual que é a dimensão agora? Cento e 118,86. Mas eu acho que vou encerrar a aula. Vocês estão fera demais. Vocês estão muito fera. Isso aí. 118,86. Olha só. 80, 82, 84, 86. Perfeito. Parabéns. Beleza, meus caros? Podemos dar continuidade agora para o sistema inglês, que vai ser mais cabeludo? Ou não? Olha só esse instrumento aqui, pessoal. Esse instrumento... Graduado, aqui nós já vimos. Ó, é esse cara aqui, pessoal. Também muito utilizado no controle da qualidade com peças seriadas, utiliza o relógio universal com o paquímetro universal com relógio. Então é um instrumento de medição muito versátil, pois permite a medição de medidas internas, externas de profundidade de maneira rápida e com muita precisão. É um paquímetro quadridimensional com um relógio adaptado ao seu cursor. Então não tem mais aqueles traços do nônio, não tem mais o vernier. Nós temos um relógio, pessoal. Então vamos entender aqui como é que funciona esse relógio. Ó, percebam, nossa, é um instrumento
muito preciso. Por quê, pessoal? Esse paquímetro com relógio, ele tem uma resolução, olha, de 1/100º de milímetro, pessoal. Ou seja, é 1 milímetro, olha, a menor parte aqui da escala fixa, ó, desse zero até esse primeiro tracinho, dividido em 100 partes. Então, imagine pegar 1 milímetro, que é uma medida muito pequena também, fracioná-la ela em 100 partes, em 100 partes. Então nós vamos ter essa resolução, 1 dividido por 100, 0,01 de milímetro. Então, como vocês percebem aqui, pessoal, nós temos um relógio, onde ele parte aqui do zero do nosso possível nônio, que seria o nosso relógio, para a direita. Ó, tá girando aqui no sentido horário. Então, cada tracinho aqui equivale a 1/100º de milímetro. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centésimos. Então, 0,10 centésimos até esse traço. 20, 30, 40 até fechar as 100 divisões do milímetro. Então, olha só que bacana que isso aqui é mais fácil. Nós vamos levar em consideração a face de referência aqui, ó, galera. Essa aqui é a nossa face de referência, ou o nosso zero do nono imaginário, tá? Então, quantos milímetros nós temos antes dessa face aqui, ó? Onde é que eu estou passando o cursor do mouse? Quantos milímetros inteiros nós temos antes dessa face de referência? 2. 2 milímetros. Qual o tracinho que o ponteiro do relógio coincidiu? Sempre no sentido horário. (57? 57. Então, olha só, nós temos 2,57. 2 milímetros inteiros, 57 milésimos, centésimos de milímetro. 57. Olha só. Isso aqui é mais fácil, né? E agora? 2 milésimos? Não. Dois milímetros. 2 milímetros, olha só. O zero do nono, ou nossa face coincidiu com o traço aqui da escala fixa, nós vamos ter 2 milímetros inteiros, olha só. Aqui o nosso relógio coincidiu no zero, então nós temos 2 milímetros. 2 milímetros. Perfeito. Nessa aqui, olha, não chegou nem a 1 milímetro, pessoal. Nós temos apenas 91, 92, 93, 94 centésimos de milímetro. Então, 0,94. Aqui também, 81. E agora, só para nós finalizarmos aí, uma cabeluda para vocês. Por favor, me falem aí qual que é a dimensão, a medida que está expressa na tela de vocês. R$ 35,28. Show de bola. 30, 31, 32, 33, 34, 35 milímetros. Então, perfeito. Quem falou 35 acertou. 35 milímetros, vírgula. Qual traço que o ponteiro aqui do nosso relógio coincidiu? 20, 25, 26, 27 e 28 centésimos de milímetro. Então, 35,28. Tá? Ó, e outro detalhe, né, pessoal? Então, vocês aprenderam aqui com os mais complicados, com o digital, se você bater o olho num paquímetro digital, não tem erro. Deixa eu lá buscar o meu paquinho só para apresentar aqui para vocês. Daí nós vamos lá para o sistema inglês. Eu trouxe para dentro, tá junto com as roupas da avó.
Então, essa medida aqui é 72,52. 2,52. Galera, então, olha só. Chega! Meu Deus do céu. Fecha o microfone. Ô, professor, Opa. esses paquímetros aí, precisa fazer calibração neles? O ideal é necessário sim, né? Mas muitas vezes eles não fazem essa calibração, compram um instrumento novo. Mas todo instrumento de medida tem um protocolo de calibração. Fazem onde? Pelo Inmetro? Tem empresas, laboratórios que fazem, mas seguindo as normativas do Inmetro, né? Tem as referências do Inmetro para fazer essa calibração. Olha só, pessoal, vocês conseguem visualizar? Ó, o instrumento está totalmente fechado. Olha só a resolução que está dando. Menos 6 centésimos de milímetro. Cara, não é para ser, era para ser, tá fechado, tá normal, um instrumento novo praticamente e tá dando essa medida. Uma medida, de certa forma, errada, né? Tinha que ser tudo zeradinho. Então, por isso que muitas vezes não utilizam esse instrumento. É possível vocês visualizarem ali? Não. Tô dando zero. Ó, tá, ó, abri ele, vou fechar normal e tá dando essa variação. Então, esse é um dos motivos, eu acho, dos profissionais não gostarem muito da utilização. Mas o que é 6 centésimos de milímetro, pessoal? Negativo ainda tá dando, olha só. Mas no controle da qualidade, assim, de peças que seriam relativamente com uma tolerância dimensional de não tão grande, sei lá, de meio milímetro, de 1 milímetro, então é possível uma pessoa com não, digamos, sem um conhecimento técnico interpretar esse relógio digital, tá? Então aqui 2 milímetros. Aqui, olha só, galera, vocês estão conseguindo visualizar a unidade de medida ali? Aqui está expressa na frente da câmera, mas não tá uma boa resolução, né? Mas tem uma unidade de medida ali. Então, no nosso caso aqui, 2 é de 1 em 1 centésimos, esse instrumento. Eu posso ter a medida, olha só, no inglês, milesimal. Não é mais decimal, que é inglês milesimal. Então, são 3 casos após o ponto. Então, polegada milesimal. E aqui nós também temos a polegada fracionária. Estão vendo ali, Fra? Não tá fácil de visualizar, né? Então, um instrumento aqui que eu comprei da China, paguei 45, 46 reais, não me recordo, para mim fazer uns meus trabalhos que eu faço em casa, e ele atende muito bem. Então, tem as medidas em inglês milesimal, inglês fracionário no instrumento e o sistema métrico, que é o que eu mais utilizo. Tá? Então, vocês vão se deparar talvez com esse instrumento aí na indústria e principalmente lá na escola técnica, quando vocês forem para os encontros presenciais. Então, vocês vão trabalhar muito com os instrumentos medidos com esses paquímetros. Beleza, pessoal? Então, o sistema métrico, acredito que ficou claro aqui, né? Então, sempre nós temos que tomar a medida antes do zero do nono, os inteiros de milímetros, e depois nós vamos aqui para o nono ver quais são os centésimos de milímetros. Respeitando, é claro, a resolução, se é de 5 centésimos, se é de 2 centésimos, se é de 1 centésimo, tá? Então, aqui no nosso caso, nós temos 10, 11,10. Então, 11 milímetros aqui no nosso instrumento, 10, 11, e aqui 10 centésimos. Então, 11,10. Só para finalizarem.
Essas aulas eu estou gravando, vou disponibilizar para vocês. E então, caso vocês tenham uma possível dúvida, dá para vocês reassistirem ou buscar outras informações no YouTube para vocês aprenderem coletar a leitura desses instrumentos. Galera, olha só, esse cara aqui é mais complicado. Vamos ver aqui. Polegada fracionária. Esse cara aqui é complicadinho, né? Meu computador está um tanto quanto lento. Mas por que você me pediu se estão com problemas de calibração? Qual que era o objetivo da pergunta lá, meu amigo? Quem foi o Rafael que me pediu antes? Eu não sei quem que me pediu a respeito da calibração, pessoal. Fui eu. Não, era só para saber mesmo. O Jonas? Não, Jonas, é possível calibrar sim, mas muitas vezes não compensa, né? Principalmente o paquímetro, como eu falei, eu paguei R$ 46. É tudo envolve o fabricante. Até fiquei sabendo que a empresa Mitutoyo aqui do Brasil, eles vão estar encerrando suas atividades, acredito, no mês que vem, pessoal. Então, Mitutoyo é uma marca de referência, um instrumento em um paquímetro quadridimensional de 150 minutos, vocês vão pagar uns R$ 300 o universal. O analógico vão pagar também, acredito, uns R$ 400. Olha só, eu paguei R$ 50 nesse instrumento aqui, mas incluso acho que é a taxa de importação. Então tem instrumentos que não são tão precisos quanto o Mitutoyo. Então você vai mandar calibrar um paquímetro, vê se for um Mitutoyo, né? Se for um instrumento em Starrett, um Wonder, cara, não vale a pena. Compra um novo que sai bem mais em conta. Agora, outros instrumentos de medidas mais caros, digamos um micrômetro, dependendo do porte, com certeza deverá ser encaminhado para um laboratório de aferição. Então aqui, vamos ver aqui, show de bola. Aqui está só o nono, pessoal. Deixa eu fazer o seguinte, eu acho que vamos só aqui pela apostila para vocês entenderem melhor. Mas aqui também está o nono. Olha só, leitura polegada fracionária. Então, nós temos a seguinte situação, olha só. Na escala fixa, o paquímetro em polegada fracionária, o intervalo entre o traço do zero e o de uma outra polegada se divide em 16 partes iguais, conforme você já tiver esse conhecimento prévio. Ou seja, cada divisão equivale a 1/16 da polegada. Então, o nome desse paquímetro possui 8 divisões, pessoal. Sendo assim, a sua resolução será de 1/128. Então, 1/16 dividido por 8 partes iguais, nós vamos ter cada tracinho do nônio o equivalente a 1/128 de polegada, tá? Então, olha só, eu vou apresentar esse slide aqui para vocês. Vou estar disponibilizando para vocês também esses conteúdos. Então, olha só, aqui seria o nosso nônio, pessoal, do sistema inglês da polegada fracionária. E aqui está o que? A nossa escala fixa, onde vocês já tiveram esse conhecimento. Cada tracinho da escala fixa vale 1/16. Então, 1/16, 2/16, simplificando 1/8, 3/16, 4/16, simplificando 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, assim sucessivamente, até uma polegada. Passando de uma polegada, nós vai voltar novamente. Uma polegada em 1/16, uma polegada em 1/8, uma polegada em 3/16, assim sucessivamente também.
Então, olha só, qual que é a menor unidade da escala fixa do sistema inglês da polegada fracionária? Não é 1/16avos? Então, para aumentar a resolução desse instrumento, lá na Inglaterra, o pessoal falou que para aumentar essa resolução vai ser pegado a menor unidade da escala fixa, que é 1/16, dividido por 8 divisões. Então, nós temos essas 8 divisões aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisões no nônio. Ou seja, cada divisão equivale a 1/128avos. Então, 1/16 dividido por 8, cada tracinho aqui do nosso nono vai equivaler a 1/128avos. Então, percebam, esse tracinho aqui equivale a 1/128avos. O segundo traço, 2/128avos. Como no sistema inglês não pode ter numerador par, então 2 dividido por 2, 1. 128 dividido por 2, 64. Então, esse tracinho aqui seria 1/64avos de polegada. Então, olha só. Nós temos a figura aqui da escala fixa. Ó, aqui nós temos uma escala fixa, certo, pessoal? O 0 do nono coincidindo com o primeiro traço, nós vamos ter 1/16avos de polegada. O 0 do nono do sistema inglês coincidindo com o segundo traço, nós vamos ter 2/16avos, simplificando 1/8. O 0 da escala fixa coincidindo com o décimo traço, nós teríamos 10/16. 10 dividido por 2, 5. 16 dividido por 2, 8. 5/8. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa é a escala fixa, pessoal. Padrão. É que nem nós estarmos falando dos inteiros de milímetros do sistema métrico. Aqui a condição de 1/16 dividido por 8. Cada tracinho do nono vai equivaler a 1/128avos. Aqui o nosso nono. Então, primeiro traço, 1/128avos. O segundo traço, 2/128avos, simplificando 1/64avos. O terceiro traço, 3/128avos. O quarto traço, 1/32avos. O quinto traço, 5/128avos. O sexto traço, 3/64avos. O sétimo traço, 7/128avos. E coincidindo aqui, o último traço vai totalizar 1/16avos de polegada, a menor unidade da escala fixa do sistema inglês. Olha só como que é feito, pessoal. É a mesma situação, porém mais xarope. Aqui nós temos a medida, também um instrumento quadridimensional. Nós temos uma medida aqui nas faces de referência. Nós temos aqui nas orelhas, aqui no bico móvel e aqui na haste de profundidade. Nós temos sempre 4 medidas iguais. Então, 1, 2, 3 e a 4 que não foi inserida, que é referente a essa face do cursor móvel com essa face da escala fixa, tá? Então, olha só, pessoal. Nós temos que levar em consideração sempre o que nós temos antes do 0 do nônio, tá? Aqui, ó, tá o nosso 0 do nônio e nós vamos ter aquela condição lá que cada tracinho vale 1/16. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16. Tá? 12, 16. Pô, mas por que tá 3/4 aqui, pessoal? Porque foi simplificado. Então, nós temos 12 dividido por 2, nós vamos ter 6. 16 dividido por 2, nós vamos ter 8. Então, nós vamos ter 6/8. 6 dividido por 2, nós vamos ter 3. 8 dividido por 2, nós vamos ter 4. Então, nós vamos ter 3/4 de polegada. Tá? Então, aqui 12/16 mais. Qual que foi o traço que coincidiu aqui do nônio? Então, foi o traço de número 13. Então, primeiro nós coletamos os inteiros aqui da escala fixa do sistema inglês. Então, 12/16. Aqui, pessoal, nós coletamos o terceiro traço que coincidiu com o traço da escala fixa. Então, nós temos 1/128avos, 2/128avos. O terceiro traço é 3/128avos. Tá? Então, analisando o seguinte, pessoal. Por que aqui está igual a 96/128avos? Vamos analisar da seguinte forma. Vamos colocar aqui o 12/16.
12,16. 128. Vamos fazer o seguinte, eu acho que é o mais fácil. Deixa eu abrir um. Ai, como é que eu vou fazer aqui para explicar para vocês? No Excel, acho que no Excel vai ser mais fácil. Então vamos levar em consideração esse exemplo primeiro, depois nós vamos para autoavaliação. Então nós temos aqui, ó, 12,16. Doze, 16 avos de polegada. Então, olha só, primeira leitura, pessoal. 11 em partes aqui para vocês entenderem que de onde que saiu. Ó, então aqui 12,16 porque nós coletamos o que nós temos antes desse zero do nônio. Então são 12 traços, onde o denominador é 16. Depois nós vamos aqui para o nônio. Então, no nônio nós encontramos o traço 3 coincidiu com a escala fixa. Então, se o nônio equivale aqui 1/128, nós vamos ter, olha só, tem aqui ó, 1/28 a resolução do nônio do sistema inglês. Coincidiu o traço, o terceiro traço, nós vamos ter 3/128. Olha só. Então, voltando aqui no nosso Excel, mais, não tem como nós colocar o sinal de mais, que vamos ver aqui nesse claro. Mais não vai ter como, pessoal, não vou. Mas vamos fazer o seguinte, que esse sinal aqui em amarelo é mais, não sei como é que funciona aqui e vou demorar para aprender. Então, ó, 12,16 mais esse tracinho aqui, 3/128. Então, aqui, 3/128 de polegada. Tá? Isso aqui foi o que nós temos aqui no nosso instrumento. Nós primeiro fizemos a primeira coleta dos inteiros e mínimos, que é o 12,16, mais o 13/128. Então, olha só, galera. Sempre nós vamos ter, ou vamos levar como macete, esse 128 dividido por 16. Então, sempre 128 dividido pelo denominador da escala fixa, sempre vai ser 8. Então, se vocês pegarem 128 dividido por 16, vocês vão encontrar o 8, certo? Então, 128 sempre dividido por 16, ó, 12/16 mais 3/8. 12/16 é a escala fixa, mais 128 perdão, falei 3/8, mais 3/128 do nônio. Então, 128 dividido por 16, nós vamos ter 8. Então, esse 8 aqui, nós vamos multiplicar, ó, 128, nós vamos multiplicar pelo 12. Então, nós vamos sempre pegar o 8 e vamos multiplicar pelo 12. Façam aí. 8 multiplicando pelo 12, nós vamos ter o 96. Então, 8 vezes 12, nós vamos ter o 96 como denominador 128. Então, vamos pegar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Então, aqui seria 96, 128. Então, nós vamos somar 96 com mais 3, nós vamos ter 99, 128 de polegada. Tá? Então,
Só para vocês entenderem da onde saiu esse 96 128 avos. Ó, 3 quartos igual a 96 128 avos. Então, é o 12 16. O 128 sempre dividido por 16, o denominador aqui da escala fixa. Nós vamos ter 8, nós vamos multiplicar pelo numerador. Nós vamos ter 96 128 avos mais 3 128 avos da escala do nono. Então, a resolução, a medida vai ser 99 128 avos de polegada. Tá? Beleza. Então, olha só. Essa medida aqui, por isso, totaliza 99 128 avos. Que foi pego o 12 16 avos. O 128 dividido por 16 multiplicado pelo 12, que é o numerador, nós vamos ter 96 128 avos. Mais os 3 128 avos coletados aqui do nono. Aqui, ó, pessoal, a mesma situação. Ó, um inteiro aqui, uma polegada, nós já temos. Agora nós temos que levar em consideração quantos tracinhos nós temos antes do zero do nono. Ó, o zero do nono está aqui, nós temos 1, 16, 2, 16, 3, 16. Ó, uma polegada e 3, 16. Mais, qual foi o traço coincidente aqui do nosso nono? Foi o 5. Se cada traço aqui do nono vale 1 128 avos, nós vamos ter o 3, 16, que uma polegada aí, 1, 2, 3, 16, mais o 5, 128 avos. Foi o quinto traço aqui que coincidiu do nono com um traço da escala fixa. Olha só, 128 dividido por 16 sempre vai ser 8, pessoal. Então, 8 multiplicado por 3, nós vamos ter 24 com o denominador 128 avos. Então, 24 com o denominador 128 avos, mais os 5 128 avos aqui do nono. Então, a medida seria 1 polegada e 29 128 avos. Agora, nós somamos 24 mais 5, 29. E aqui mantém o 128. Essa aqui, ó, pessoal, para finalizar. Quantos traços nós temos antes do zero do nono? Aqui na escala fixa. Aqui, ó, a primeira seta. Quantos traços nós temos antes desse zero? Um traço, ou seja, um traço da escala fixa equivale a 1/16 avos de polegada. E no nono, no sistema métrico, como nós fazíamos, pessoal? Nós pegávamos os inteiros de milímetros e depois os centésimos de milímetros. Agora nós vamos pegar os inteiros de polegada da escala fixa e depois os inteiros ali, digamos, a menor unidade da escala fixa dividido em 8 partes. Então aqui nós temos na escala fixa 1/16, olha, 0, 1 traço, 0, 1/16, um traço apenas antes do zero do nono. Mais 4, 5, 6, o sexto traço aqui do nono coincidiu com algum traço da escala fixa. Olha só, nono, 6, 128 avos. 8 vezes 1, 128 dividido por 16, vai ser 8. 8 vezes 1, 8, 128 avos, mais os 6, 128 avos. 8 com mais 6, 14, 128 avos. O numerador é par. Então, nós deveremos fazer o quê? Simplificar, dividir por 2. Deixar ele irredutível. Então, 14 dividido por 2, 7. 128 dividido por 2, 64. Logo, a leitura será 7,64 avos de polegada. Galera, complicado, né? Esse sistema inglês é bem xarope. Mas, como vocês são fera demais, vocês vão tirar de letra, né? Então, aqui está no livro de vocês, com a entrega, tudo ali que eu expliquei para vocês. Cada tracinho aqui do nono equivale 128 avos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 128 avos. Aqui, conforme eu expliquei aqui para vocês, ali no slide anterior, também está no livro de vocês. Esse aqui é o livro de vocês. Então, caso ainda permaneça algumas dúvidas, sugiro que vocês retomem uma leitura desse livro, tá bom? Olha só. Aqui nós temos aqui tá viajando aqui com 0 e 3.
Isso aqui não é 13, pessoal. Tá? Esse aqui é só 7,64 avos. Aqui tem um erro, tá? É esse cara aqui que eu mostrei para vocês. Esse aqui tá certo. 7,64 avos. Aqui está inserindo um 3 polegadas. Então desconsidere que do livro de vocês esse 3. Tá admitido aqui esse cara. Tá? Olha só, pessoal. Quando o zero do nono coincide com algum traço aqui da escala fixa, olha só o que acontece. O zero do nono coincidiu certinho com o traço da escala fixa. É isso que vocês vão se deparar na indústria. Isso que vocês vão se deparar com chapas. Ele não vai ter muitas vezes esses quebradinhos aqui da escala fixa do polegado do sistema inglês. Então, sempre o zero vai coincidir certinho. Então, vai ter chapas de 1/4, chapas de meia polegada. Vocês vão se deparar com vergalhões de 3/4, 7/8, 1 polegada e 1/4, 1 polegada e 7/8, assim sucessivamente. Então, isso aqui é só para vocês terem conhecimento de como funciona o instrumento. Então, é um pouco mais complicado hoje, mas depois vocês vão saber que vai ocorrer dessa forma. Então, o zero do nônio do paquímetro, se vocês forem medir uma chapa lá, digamos, ou um material lá para um vergalhão, totalizou 7 polegadas e 1, 2, 3, 4, 16. Não coincidiu com o quarto traço da escala fixa? Então nós temos 4,16. 4,16 dividindo aqui, simplificando. 4 dividido por 2, 2. 16 dividido por 2, 8. Ainda está no numerador par. Tem que deixar ele ímpar. 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. Então nós vamos ter a leitura de 7 polegadas e 1/4. Que mede, digamos, o diâmetro de um flange. Tá? Então vamos lá. Aqui, para vocês treinarem também, eu vou estar disponibilizando para vocês. Para vocês treinarem isso aqui, ó, pessoal. Olha só. Esse aqui é o paquímetro polegada fracionária. Olha só. 1,64 avos. Por que 1,64 avos, pessoal? Por causa o traço do 2 do nônio, que coincidiu com a escala fixa. O traço 2, 128 avos. Só que não pode ser 2, 128 avos. Sempre no sistema inglês tem que deixar numerador ímpar. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 128 dividido por 2, 64. Olha o zero do nônio, está deslocando. 3, 128 avos, coincidiu esse traço. 7, 128 avos, coincidiu o sétimo traço. Olha, os demais traços não coincidiu com algum traço da escala fixa, apenas esse de número 7. E ainda nós não temos a menor unidade da escala fixa, que é 1,16. Agora sim, olha só. Quando coincidiu o zero do nônio com a menor unidade da escala fixa, abriu essa distância aqui de 1,16 avos de polegada. Ou seja, esse 8 também vai coincidir, porque o 1,16 está dividido em 8 partes. Então vai coincidir o 0 e o último traço aqui, que é o 8. Tá? Agora passou, ó, coincidiu com esse traço. Opa, aqui, 1/8. O 0 do nônio coincidiu com o segundo traço da escala fixa. Então, 2,16. 2 dividido por 2, 1. 16 dividido por 2, 8. Então, logo, essa dimensão, essa abertura é de 1/8. Então, vocês vão se deparar com esse tipo de situação. O 0 sempre vai coincidir com o traço da escala fixa. Tá? Mas caso não coincida com o da escala fixa, nós vamos aqui para esse macetinho. Aqui. Não é esse. Programa normal. Esse jovem aqui. Ah, pessoal, agora o bicho vai pegar pro lado de vocês. Agora o bicho vai pegar pro lado de vocês.
Deixa eu ver o que sinalizou aí, nada. Né? Então me digam aí, meus jovens. Ó, tá dando um erro aí, mas tudo bem. Quantos traços nós temos antes do... Peguem aí ó, um papel, uma caneta e anotem. Peguem um papel e uma caneta e anotem. Quantos traços nós estamos que tem antes do zero do nônio? Ó, 8, metade aqui da escala fixa, 8, 9, 10, 11, 12. Então, anotem 12, 16. 12 sobre 16. Vejam, pessoal, mais, ó, 12, 16, mais. Quantos traços da escala A do nônio coincidiu com algum traço da escala fixa? Então, olha só, 1, 2, 3, o terceiro traço. Como é do nônio, então equivale a 3 128 avos. Então, 3 128 avos. Ó, o 128 dividido pelo denominador do 12, 16, nós vamos ter 8. Então, 8 vezes 12, nós vamos ter 8 vezes 12, nós vamos ter 96 128 avos, mais o 3 128 avos. Logo, a dimensão aqui vai ser 99 128 avos. 96 com mais 3, 99. Então, 99 128 avos de polegada. Ó, certinho, acertamos. E agora, pessoal? Vou dar um minuto aí para vocês fazerem essa resolução aí. Quantos traços nós temos antes do zero do nônio? O zero do nônio é esse cara aqui, ó, pessoal. Então, agora a escala fixa está aqui embaixo e o zero do nônio está aqui. Quantos tracinhos nós temos antes desse zero? Anotem no caderno, numa folha, para vocês fazerem a resolução da medida. Quanto que deu aí, pessoal? Alguém tem a resposta? Essa parte ali, professor, tem que somar desde o zero até a parte de cima ali, que vai dar 9, né? 9 risco? Ah, vamos ver aqui, ó. Então, ó, antes do zero do nônio, esse cara aqui. Nós temos exatamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 traços antes do zero do nônio. Então, na escala fixa aqui, o nono traço, nós vamos ter como denominador 16. Então, é 9, 16. Então, você tem que anotar o 9, 16, mais. Qual foi o traço coincidente do nono com o traço da escala fixa? Foi o traço de 1, 2, 3, 4, 5.
Então, traço número 5. Então, 5 128 avos. Cada tracinho aqui do nosso nônio equivale a 128 avos. Então, aqui nós vamos ter Senhor. 5 128 avos. Fala. Vai dar 77? Não. Olha só, pessoal, presta atenção. Um macete que nós vamos levar em consideração. Eu acho que vai facilitar aí a vida de vocês. Como sempre o 128 dividido por 16, pelo denominador da escala fixa, vai ser 8, então nós não precisamos ficar fazendo esse 128 dividido por 16. Sempre nós vamos multiplicar pelo 8 o numerador da escala fixa. Opa, mas eu acho que aqui nós temos 9, tá certo. Eu falei que tá errado, mas não, tá certo. Ó, 9 vezes 8, quanto que vai dar? 72. 72. Com mais 5, exatamente, perdão, eu falei que não estava certo, que eu não tinha visto aqui os traços. Então, sempre nós vamos multiplicar o numerador por 8, tá certo? 8 vezes 9, 72. Com mais 5, como é numerador ímpar, nós vamos ter 77, 128 avos, certinho. Olha só, 77, 128 avos, perfeito. Então, desculpe, a informação não tinha feito ali, só tinha analisado ali, mas não tinha feito a conta ainda. Tá? Então, olha só, pessoal. Vamos fazer mais essas aqui juntos. Daí depois vocês vão ver que vai facilitar a vida de vocês. Quantos traços nós temos aqui antes do zero do nônio? 2. 2. 2 vezes 8? 16. 16. Nós vamos somar esse 16. Então, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23, 128 avos. Então, aqui vai facilitar aí a vida de vocês para resolução dos exercícios. Olha aí, 23, 128 avos seria essa dimensão. Mas eu vou recapitular novamente, pessoal. Vocês vão se deparar muito com o zero do nônio coincidindo certinho com esses traços da escala fixa. Então, vai ser 1/8, 1/4, 3/8, 1 polegada e 5/8. Então, o zero vai coincidir muitas vezes com o traço aqui da escala fixa. Então, vai ser umas medidas exatas. Não vai ter essas medidas quebradas que nós estamos vendo agora. Aqui, nós estamos vendo só para vocês aprenderem como que é feito a coleta da leitura com essas fração a mais aqui do sistema inglês. Então, aqui, pessoal, vamos lá. Quantos traços antes do zero do nônio? 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3. 3, 16. 3 vezes 8, 24. Com mais 1 aqui, então 24 mais 1, 25, 128 avos. Então, 25, 128 avos. Olha só. Agora é o seguinte, pessoal. Isso são 26, 128 avos. Coincidisse esse tracinho aqui do lado. O numerador é par. Então, 26 dividido por 2, 13. 128 dividido por 2, 64. Então, a medida seria 13,64 avos. Ó, vocês estão fera, pessoal. Parabéns. Olha aqui, ó. Nós já temos 4 polegadas. Nós temos 4 polegadas já. 4 inteiros de polegadas, mas agora nós repetimos esse macete. Qual que é o restante aí, pessoal? Daí nós já finalizamos esse conteúdo também. O professor, dá 59,128 avos de polegada. 59? Isso. 4 polegadas, 59, 128 avos. Isso mesmo, esqueci de falar polegada. Então, vamos ver aí. Então, nós temos 4 inteiros de polegada, já anotei aqui. Quantas
traços nós temos antes do zero do nono. Aqui está o nosso zero do nono, então nós temos 4 polegadas. 1, 2, 3, 4 traços. Então, olha só. Se nós temos 4 traços, 4 vezes 128 é quanto? Vezes 8 é quanto? 4 vezes 8 é quanto? 32. 32. Quantos traços do nono nós temos aqui? Até o 32. Com mais 3 traços, 32, 33, 34, 35, 128 avos. Então é 35, 128 avos. Olha ali. Então não é 59. Corrigindo aqui, eu errei. Eu olhei lá no pontinho vermelho. Não. Esse aqui é a parte dos 128 avos. Sim, é 35. Desculpa aí, pessoal. Não, sem estresse. Tá aí, esses equivocar é normal. Então, nós temos só recapitular aqui, reforçar, que nós temos que coletar primeiro os inteiros aqui da escala fixa antes desse zero do nono. E depois nós só somamos com esse traço aqui. Tá? Vamos mais essa aí, daí nós finalizamos. Então, nós temos ainda 4 polegadas, 4 inteiros polegadas aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 traços antes do zero do nono. Então, 6 vezes 8, nós vamos ter 48. Tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 traços, seria 6, 16. 6 vezes 8, 48. E aqui coincidiu o traço de número 5. Então, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 128 avos. Com 4 polegadas, 53, 128 avos. Olha só. Perfeito. Tá, pessoal? Então, olha só. Isso aqui é para vocês aprenderem a medida certa. Passando do zero desses traços aqui da escala fixa. Mas que nem eu vou falar novamente. Vocês vão se deparar com o zero coincidente nesses traços aqui. Então, se o zero coincidir com esse traço, nesse sentido, esse zero coincidir nesse traço, nós vamos ter uma polegada em 1/8. É isso aqui que vocês vão se deparar fortemente na indústria. Aqui não vai, vocês não vão se deparar com peças, a não ser que vocês queiram converter, uma peça no sistema métrico, uma peça em milímetros, e ver quanto que dá em polegada. Daí sim vocês vão ter que chegar aqui nessa condição, tá? Professor, Opa! essa medida aí usa mais para retífica. Em tudo, cara. Mecânica de precisão vai utilizar muito peças, materiais de usinagem na mecânica, parafusos. Vocês vão encontrar parafusos com 5/16, 3/8, parafuso 3/4. Então, o sistema inglês está fortemente caminhando em mãos dadas com o sistema métrico. Então, vocês vão se deparar muito com esses dois sistemas na indústria e na vida técnica de vocês a partir de hoje. A partir agora dessa formação que vocês estão tendo. Então, por isso tem essas áreas de conhecimento. Tá? Então, olha só, pessoal. Só para finalizar aqui, né? Eu falei que eu ia finalizar antes. E vocês já perceberam qual que é essa medida aqui? Só me informe aí, daí eu faço a regra. Uma polegada, 5,32. 1 polegada, perfeito. Ó, nós temos 2 traços antes do zero do nono, então 2 vezes 8 vai dar 16, com mais o 4, 128 avos, então 16, 17, 18, 19, 20. 20, 128 avos, tá? Não pode 20, 128 avos, nós vamos ter que simplificar. Então, 10 dividido 20 dividido por 2 é 10, 128 dividido por 2 é 64. Então, o 10 ainda é par. 10 dividido por 2 é 5. 64 dividido por 2, 32. Então, 1 polegada e 5,32 avos. Olha aí. Tá? Então, no sistema inglês, polegada fracionária não pode numerador par. Tá aí, 1 polegada e 5,32 avos. Perfeito, galera. Acho que espero que vocês tenham compreendido como que faz a coleta da leitura do paquímetro em polegada fracionária.
E caso ficar alguma dúvida, vocês vão ter que recapitular a videoaula aí que eu vou estar disponibilizando para vocês e também fazer uma leitura do material aí que foi disponibilizado para vocês ontem, tá? É esse material aqui, ó, pessoal. Tudo que nós aprendemos, estou tomando como base a apostila de vocês, o livro de vocês, tá? E agora, olha só, além do polegada fracionária, tem esse polegada milesimal. Esse aqui é xaropinho também, galera, mas vocês vão ver que é mais fácil, tá? Então, nós temos dois sistemas, inglês milesimal e inglês fracionário. Vamos tocar o barco, essa aqui vamos pular e vamos para esta aula agora. Fracionário vocês já viram, então polegada milesimal. Deixa eu apresentar aqui o material. Também é jogo rápido. Olha só, pessoal. Agora, polegada milesimal, antes na primeira aula de hoje, nós vimos a polegada decimal, que era dividido em 10 partes, né? 10, 20, 30, 40 décimos de polegada até uma polegada. No paquímetro vai aumentar a resolução, pessoal. Para nós termos uma polegada que é 25,40, nós vamos ter, ou 1000 milésimos na polegada milesimal, nós vamos ter que dividir uma polegada por 40 divisões. Ó, percebam, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 40 divisões aqui no intervalo de uma polegada. Então, uma polegada dividido por 40 divisões, nós vamos ter a resolução de cada tracinho aqui da escala fixa com 25 milésimos de polegada. Ó, 0,025. Então, cada tracinho aqui equivale 25, 50, 75, 100 milésimos. 125, 150, 175, 200 milésimos. Assim sucessivamente, até uma polegada. Então, se coincidir o primeiro traço aqui da escala fixa, nós vamos ter 25 milésimos de polegada. Se fosse segundo, 50. Se fosse terceiro, 75 milésimos de polegada. Tá? Então, olha só, se deslocar no cursor do paquímetro até o zero do nono, conhecido como o primeiro traço da escala, a leitura será de 25 milésimos de polegada. No segundo, 50. No terceiro, 75. Assim, sucessivamente, tá? Então, 0 coincidiu com o primeiro traço, 0 do nono coincidiu com o primeiro traço, 25. Segundo, 50. Com o terceiro, 75. Com o décimo traço, olha só, 8, 9, 10, nós vamos ter 250 milésimos de polegada. Pois 25, 50, 75, 100. 125, 150, 175, 200. 225, 250 milésimos de polegada. Tá? Agora é o seguinte, isso na escala fixa, pessoal. Agora, para fazer a resolução, olha só que louco, pessoal. Para fazer a resolução desse sistema, nós vamos ter que pegar a menor unidade da escala fixa, que no nosso caso é de 25, e dividir pelo número de divisões do nônio, que esse paquímetro possui, esse sistema milesimal possui 25 divisões. Então, 25 milésimos de polegada dividido por 25, nós vamos ter a resolução de cada tracinho do nônio de 1 milésimo de polegada. Tá? Então, olha só. O zero praticamente está coincidindo, o zero da escala fixa com o zero do nônio. Se coincidiu com o primeiro tracinho aqui do nosso nônio, vai ter, digamos, 1 milésimo. Se for o segundo tracinho, 2 milésimos. Se for o terceiro tracinho, 3 milésimos de polegada. Olha só, o zero não chegou nem aqui, que é o 25 milésimos. Então, olha só, abriu um pouquinho. 3 milésimos de polegada. Se coincidir nesse... Aqui não tem a resolução, ó, o traço, mas se coincidisse que o tracinho do nônio, nesse sentido aqui, ó, 10, 11, 12, ou não, 4, 5, 6, 7, 12, nós teríamos 12 milésimos de... Ó, tá na metade, 12 milésimos de polegada. Se o zero coincidisse com esse primeiro traço da escala fixa, nós teríamos 25 milésimos de polegada. Percebo que está na metade aqui entre a menor distância da escala fixa, do tracinho da escala fixa. Então aqui nós teríamos 12 milésimos de polegada.
Agora, se esse zero do nono coincidisse com esse primeiro traço, nós teríamos 25 milésimos de polegada. Tá? Então, olha só, pessoal. Observe-se que a quantidade de milésimos corresponde ao traço da escala fixa ultrapassado pelo zero do nono. Então, aqui, olha só, nós temos a escala fixa aqui com 40 divisões até 1 polegada. Tá? 1000 milésimos de polegada, que equivale a 1 polegada. Então, olha só, 25, 50, 75, 100. 125, 150. Ó, 150 milésimos antes do zero do nono. Perfeito. A seguir, observa-se que a concordância do nono é esse tracinho aqui, o nono traço. Como 25 milésimos dividido por 25 divisões que tem o nono, cada tracinho da divisão equivale a 1 milésimo. Se coincidir com o traço de número 9, vai ser 9 milésimos de polegada. Então, somando-se os valores de 150 com mais 9 milésimos, a leitura será 159 milésimos de polegada. Tá? Então, 150 aqui da escala fixa com mais 9, 159 milésimos de polegada. Outro detalhe, pessoal. A polegada milesimal, ela usa esse ponto. E outro detalhe, milesimal, 3 casas após o ponto ou vírgula. Então, não é centesimal 2 casas, não é decimal 1 casa. Nós temos 1, 2, 3 unidades após o ponto ou a vírgula. Por isso que nós chamamos de milesimal. Agora é o seguinte, tem aqui, está expresso essa leitura aqui. Eu quero que vocês me digam qual que é a leitura, digamos aqui da escala fixa e aqui o nosso nônio, aqui embaixo. Qual que é a leitura que está expressa nessa escala em polegada milesimal? Quem dá mais? Quem dá mais? Olha só, pessoal. Até esse aqui nós temos 1 polegada, ou 1000 milésimos. Cada tracinho aqui da escala fixa vale 25 milésimos de polegada. Então, 0.025. Então, 25, 50, 75, 100. Nós temos 40 divisões que equivale a 1000 milésimos, ou 1 polegada. E aqui começa novamente. 25, 50, 75, 100. Nós temos que tomar a leitura antes desse zero do nônio aqui. Então, nós vamos pegar uma leitura inteira e depois somar com o traço do nônio que coincide com algum traço da escala fixa. Alguém dá um palpite aí? Dá 1129, professor. Cara, vocês estão fera demais, pessoal. Tá louco? O que é isso? Eu achei que ia sofrer com vocês aqui nessas aulas online de metrologia. Vocês estão tirando de letra. Exatamente, ó, 1000 milésimos. 1025, 1050, 1075, 1100. 1125, ó, o zero passou. Então, ó, 1125 aqui, antes do zero do nônio. Como a resolução da polegada milesimal, o nônio equivale a 1 milésimo cada tracinho, então se nós temos 1125 aqui com o quarto traço, nós vamos ter 1129. 1125 com mais 1, 2, 3, 4, 1129 milésimos de polegada. Isso aí. Ou 1 polegada e 129 milésimos. Ou 1129 milésimos de polegadas. É. Isso aí. Perfeito, galera. Vocês estão fera demais. Deixa eu ver. Olha aqui. Aqui o paquímetro polegada milesimal de relógio. Bem tranquilo também. Aqui nós tomamos aqui como fácil de referência. Então, 100. Eu fui tomar chimarrão que a erva foi na garganta. Então, 100 com mais 21 milésimos
121 milésimos. Ó, no 200 aqui, passou o terceiro traço, 203. Então, tem esse sistema usual também, que é o polegada milesimal, fracionário, e o sistema métrico, que é o milímetro padrão. Então, 400 milésimos com mais 2, 402 milésimos de polegada. Lembro também que a polegada milesimal usa-se ponto e não vírgula. Tá? Então, aqui está nosso instrumento. E aqui está fácil demais. Vamos pegar esse aqui. Vamos complicar um pouco a vida de vocês. Tá? Ó, esse aqui eu vou fazer primeiro, pessoal, para vocês tomarem base de como que se trata o paquímetro quadridimensional, aqui, o analógico, digamos, no sistema inglês milesimal. Então, percebam, pessoal, aqui nós temos 1 polegada, 2 polegadas, assim sucessivamente aqui na nossa escala fixa. Se partindo do zero lá, nós temos 0, 100, 200, ó, 300 milésimos. Esse traço aqui é 325. É de 25 em 25. Então, se fosse nesse traço, 350. Se fosse nesse traço, 375. Nesse quase 400. 425, 450, 475, 500. Assim, sucessivamente. Então, antes do zero do nono, nós vamos ter 300, 325. Então, 0,325 milésimos de polegada. Mas, passou, olha só, o zero não coincidiu com o 325. Passou mais 5, 6, 7, 8, 9 milésimos de polegada. Então, nós vamos somar o 325 com o 9 milésimos de polegada. Então, nós vamos ter 334 milésimos de polegada. Então, 0,334. Essa aqui é a medida da polegada milesimal. Então, com o paquímetro que utiliza esse recurso de polegada milesimal. E essa medida aí, pessoal, qual seria? $651? Cara, vocês estão fera, eu falo, vocês não me acreditam. 651. Ali, ó, certinho. Yes. $550? Não. Não. 530? Perfeito, ó. Por que 530? Olha só, nós temos 500 milésimos. Cada tracinho da escala fixa aqui é 25 milésimos de polegada. E aqui é nosso nono, que vale de 1 em 1 milésimo. Então, 525 com mais 5 milésimos seria 530. Então, 0,530 milésimos de polegada. Certinho, pessoal. Então, eu falei que era mais tranquilo o sistema inglês milesimal, né? Mas o problema é que, usualmente, na nossa região, e até mesmo como um todo aqui no Brasil, utilizam-se mais a polegada fracionária. Mas é existente a polegada milesimal, que veio com o objetivo de descomplicar a polegada fracionária, mas não é tão usual quanto a polegada fracionária. Então, que bom que vocês aprenderam também mais esse método. Então, nós temos aqui 500 milésimos, é de 25 em 25, então 525 milésimos de polegadas, 535 com mais 5, 540. Então, 0,540. Barbada, né, galera? Opa, vamos fazer um aí que passou da casa de 1 polegada. Então, qual que seria essa dimensão? Daí fechou. Daí eu paro de trabalhar essa parte de polegada milesimal. $1.825? Exatamente. 1.825 milésimos de polegada. Ou 1 polegada e 825 milésimos.
Ó, 1.825. Perfeito. Isso aí. Bacana, galera. Fechou, meus colegas, meus amigos. Então, vocês aprenderam ali hoje a régua graduada no sistema inglês, sistema métrico, os paquinos do sistema métrico, sistema inglês fracionário e o sistema inglês milesimal. Agora nós vamos lá para o micrômetro. Tá? Então vamos conhecer aí os micrômetros. Só fazer uma situação aqui, pessoal. Aqui, vamos ver.